Bom dia, igreja. Como estão vocês? Nós estamos muito felizes pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de conhecermos os pastores de vocês. São pessoas incríveis do Senhor, a família deles, onde a gente tem um pouco contato também com o Bento e com a Ana. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós somos catarinenses. Moramos e nascemos em Santa Catarina, em Rio do Sul, Norton, eu em Tuporanga. E durante 14 anos nós pastoreamos uma igreja no Rio Grande do Sul. E de lá o Senhor nos chamou para que a gente vivesse algo diferente, algo extraordinário que a gente não esperava. E nos chamou então para missões transculturais e nos chamou para a Ásia, do outro lado do mundo. E aí a gente começou todo um processo de preparação para que a gente pudesse ir. E nos últimos 7 anos nós estamos nesse processo em Deus de deixarmos a nossa nação com os nossos filhos para que a gente pudesse então estarmos servindo o Senhor também lá no Camboja. E eu gostaria de apresentar então a nossa família Norton, eu, Sofia e Josué. Sofia tem 17 anos, Josué tem 13 anos. E como filhos de missionários, eles passaram por alguns desafios muito grandes, mas hoje a gente pode dizer que pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus derramado, o Senhor deu vitória em cada processo na vida deles. E eu posso dizer o mesmo, pastora, eu não passei pela adolescência em casa. A minha filha nunca desafiou a gente em todo o processo. Quando nós saímos do Brasil a primeira vez para estudarmos inglês, ela tinha 10 para 11 anos e ela estava numa fase muito engajada na igreja, com as pessoas. E aí, nesse momento onde todo mundo dela some e ela vai para um outro país, numa nova língua, com novos amigos, com novos desafios, eu não vi em nenhum momento a Sofia rebelde, a Sofia dizendo qualquer coisa contra o Senhor. Mas muito pelo contrário, a gente viu uma menina que se rendeu aos pés do Senhor e creu que o Senhor estava com ela em todo esse processo. E hoje nós estamos vivendo isso também com o nosso filho Josué. Ele está com 13 anos, também abrindo o coração dele para o chamado que o Senhor tem dado para nós lá no Camboja. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso a gente estar aqui. Obrigado aos pastores pelo convite. Que nem ele disse, parece que a gente se conhece há anos, né? E Deus faz essas coisas. E eu sou rio-sulense, catarinense, mas moramos nossa vida ministerial. Foi quase 100% no Rio Grande do Sul. Então nós somos pastornários e cataúchos, né? É uma mistura aí de tudo, né? E a gente recebeu um chamado, então, para ir para muito longe e nos sentimos muito felizes com esse chamado. Nos sentimos privilegiados por poder servir ao Senhor em outra nação. Por quê? Porque nós somos fruto, você é fruto de missões. Os brasileiros cristãos hoje são frutos de missões. Eu estudei numa escola evangélica minha vida inteira. Ainda quando eu estudava, o nome era Colégio Evangélico, né? Eu sei que hoje mudou em muitas cidades essa linha desses colégios, mas era colégio evangélico, tinha ensino religioso, enfim. A gente era atendido num hospital evangélico. Tinha uma igreja evangélica do lado do hospital, porque um dia missionários resolveram vir para o Brasil e pregar o evangelho para a nossa nação. E nós estamos fazendo isso em outra nação. Quem sabe onde fica o Camboja? Levanta a mão. Quem não sabe onde fica o Camboja? Quem não vai levantar a mão? Sempre tem os que não levantam nem para o sim nem para o não, né? Então o Camboja fica 20 mil quilômetros daqui. Nós demoramos para vir 3 dias e 3 noites por causa das conexões. Foram 24 horas de voo, só dentro do avião. Então,
É um desafio muito, muito, muito grande. E nós vamos passar um vídeo, nós vamos começar com o vídeo, daí a gente vai falar um pouquinho o que Deus tem feito lá naquela nação, e como Deus tem agido, e como Deus tem salvado, e como o Senhor tem sido gracioso com as nossas vidas lá. Camboja, localizado no Sudeste Asiático, um país com menos de 2% de cristãos, com mais de 96% de seguidores do budismo. O Camboja ainda está se recuperando de uma guerra civil que aconteceu praticamente 50 anos atrás. Por isso estamos aqui, para ser uma resposta a um povo extremamente especial e cheio de vontade de vencer. Hoje estamos investindo na reconstrução de uma nação através da educação. Todos os dias, quando os portões se abrem, algo especial acontece. Aqui não ensinamos apenas inglês, computação, barbearia ou música. Aqui estamos vivendo uma verdadeira transformação. A cada aula, a cada novo conteúdo, a cada sorriso, estamos investindo em algo maior, o futuro dos nossos alunos. Um futuro cheio de novas oportunidades, onde habilidades se transformam em caminhos e sonhos ganham direção. Mais do que ensinar, acreditamos no poder de compartilhar amor, conhecimento e propósito. Porque educar é muito mais do que passar conteúdo. É acolher, cuidar, orientar. É construir um ambiente seguro, onde todos possam crescer com confiança. Valorizamos o respeito, a disciplina e o esforço. Valorizamos as pessoas. Esses são os nossos valores, e é com eles que estamos transformando a nova geração. Uma geração pronta para a vida e para mudar o mundo. Hello, my name is Udam. I'm 12 years old. I live in Blue School. I like to learn in Blue School. I learn English, computer, and play football with my friends. Hello, Brazil. My name is Vijika. I am 12 years old. I learn English. Chakatatui. Bye bye, Brazil. Hello, Brazil. My mom is a teacher, and my name is Anna. I am 8 years old. I study here with my friend and teacher. I like to study here and I like to play with my friend. Bye bye. Thank you. Hello, my name is Somet. I am 10 years old. I live in Pua. My mom name is Nick. My father name Sudrat. I like football, study English with my friend. Bye bye, Brazil. Hello, Brazil. My name is Emma and I am 11 years old. I learn in Blue School. Bye bye. Então, irmãos, esse é o vídeo que mostra um pouco do resultado, né? E a gente quer falar um pouquinho do processo, como a gente chegou até lá, como tudo isso aconteceu e os desafios que a gente enfrenta numa outra nação, para vocês também poderem entender um pouquinho qual é a situação, qual é a realidade que a gente vive naquela nação. Então, eu quero pedir aquele slide que tem a bandeira do Camboja, só a bandeira, aquele PowerPoint. E o Camboja, se você vai perceber já logo na bandeira, é um país extremamente religioso. A bandeira já contém um templo budista, que é hoje considerado o maior
templo religioso do mundo fica no Camboja, na cidade onde a gente mora. Então, milhares de pessoas vão para lá todos os anos para visitar esse templo, porque também o Camboja fica bem perto da Tailândia, né, para você se localizar. Tailândia, Mianmar, Laos, abaixo da China, então é bem perto da China, umas 2 horas de voo você está na China. E é um país, então, visitado por causa do templo, por causa do turismo religioso, né? Então, já na sua própria bandeira tem um templo desenhado para mostrar o quão dedicados e devotos eles são a essa religião que o país carrega, né? Pode passar? Aí é o templo, é um lugar muito lindo. Se você um dia for lá nos visitar, nós vamos levar você para conhecer, porque é um lugar realmente fantástico em questão de construção, história, né? Um templo milenar, onde você encontra hoje, claro, muitas ruínas, mas muita coisa ainda bem construída. O nome dele, só volta um pouquinho, o nome dele é Angkor Wat. Se você procurar ali no Google, você vai achar muita coisa sobre esse templo. Pode ir para a próxima, então. Aí, 2 vezes no ano, o sol se alinha com a torre do meio do templo. Então, milhares e milhares de pessoas vão lá para prestigiar esse dia, para que eles possam ver, né, esse fenômeno que acontece só 2 vezes por ano. Então, você quase não consegue andar de tanta gente que tem lá. Muitos estrangeiros, mas também muitos cambojanos. Pode passar mais uma? Eu queria me ater um pouquinho nessa imagem. O Camboja é um país budista. 97% do país é budista. É uma religião milenar e é uma religião que mistura o governo com a religião. Então, lá nós temos um reinado, é um rei, né? E todo governo, ele é budista, e toda pessoa que nasce lá é budista. Então, é um país que não está preparado para receber o evangelho e ele, na verdade, não só não está preparado, mas existe uma dificuldade muito grande de pregar o evangelho lá. E eu quero, nós não vamos ter tempo para pregar nessa manhã, mas nós vamos mais apresentar então sobre o Camboja, sobre o projeto. Mas eu quero fazer uma pregação o contrário hoje para você entender como o povo cambojano recebe o evangelho. Então abra comigo em João 3,16, e eu quero explicar um pouco para você como funciona a mente de um budista, a mente de um cambojano, quando ele recebe a palavra de Deus. João 3,16. Quem achou, diz achei. Está na tela aí também ou não? Pode voltar naquela imagem lá, por favor. Pode deixar lá. Por enquanto, vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que interessante. Se você chegar lá e dizer, pastor, posso compartilhar uma palavra evangelística para que ganhar os cambojanos para Jesus, você usar esse texto, eles vão dizer assim, primeiro que Deus não ama. Deus não ama. Deus não odeia, Deus não ama, Deus não tem sentimentos. E Deus, ele não está mais aqui, ele está em um dos céus evoluindo, porque eles acreditam em 5 céus e 14 infernos. Então ele está evoluindo em algum lugar e Deus enviou seu filho para morrer. Como assim? Jesus morreu na cruz por você. Opa, se Jesus morreu na cruz, então Jesus é muito mau. Jesus é muito ruim. Na vida passada, esse homem foi um desastre total. E agora ele está pagando pelos seus pecados. E ele morreu na cruz, porque a pior morte da época era uma das piores mortes. Então ele mereceu o que ele recebeu, porque ele era um homem extremamente mau. Então, quando você chega para pregar, você não pode simplesmente falar o que nós estamos acostumados a falar aqui no Brasil. A gente precisa, primeiro, desalinhar algumas coisas na mente deles e no coração para a gente começar a pregar o evangelho. E a terceira coisa, que é bem interessante, é que aqui nós lemos, né, que Deus deu seu filho para que a gente tenha a vida eterna. Quem gostaria de ter a vida eterna aqui? Levanta a mão. Amém. Se eu fizer essa pergunta lá,
ninguém vai levantar a mão. Porque a vida eterna para eles é uma vida eterna de reencarnação. Alguém que fica eternamente reencarnando, e eles querem fugir da vida eterna. Você já pensou isso? Então, não é simples pregar o evangelho, não é simples você simplesmente chegar lá e anunciar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus morreu na cruz, Ele veio para nos salvar, porque realmente eles têm até algumas palavras que não existem na linguagem Khmer, né? A língua local é Khmer, não existe, por exemplo, a palavra ressurreição, não existe na língua deles. Então, o mais próximo de ressurreição é reviver. Só que reviver para eles é morrer e reencarnar e viver de novo. Então, existe todo um desafio para nós pregarmos. Essas crianças que estão no lado direito são budistas, estão sendo treinados para serem monges. Os pais abandonam os filhos nas pagodás, nos templos, para que eles possam se tornar monges. Por exemplo, o que acontece? Quando um casal contrai novo matrimônio, eles não ficam com os filhos. Por quê? O novo casamento, eles geralmente rejeitam aquelas crianças de uma forma muito simples, bota no templo, bota na pagodá, para que eles possam estudar e tornar-se monges. E ali, no lado esquerdo, tem um menininho, uma foto que eu tirei lá no mercado, deu uma esmola, né, deu um dinheirinho lá para o monge faz as rezas, e isso acontece todos os dias, no comércio, né, os monges vão de casa em casa, aliás, de comércio em comércio, para oferecer suas orações, e também para que eles possam receber ou comida, ou dinheiro para se manter. Então, é uma religião muito impregnada na vida e na alma e no coração e na mente das pessoas, né? Por isso que o nosso trabalho é um trabalho com crianças. Por quê? A criança está crua. A criança, muitas vezes, pode ser que se os pais forem negligentes, e aqui eu abro um parênteses, né? Se os pais são negligentes, alguém é ativo, alguém vai ser muito pontual na vida dos seus filhos. Então, nós como cristãos precisamos ensinar os nossos filhos para que outro não ensine. E lá nós aproveitamos, às vezes, quando os pais não ensinam, né, o budismo em casa, então quando nós ensinamos sobre a fé cristã, eles estão ali podendo aprender, podendo absorver, e desde pequenos já eles vão escutando aquilo como uma verdade que vai entrando dentro deles. 90% dos cristãos que existem hoje no Camboja, eles são frutos de missão. E 90% dos cristãos foram mortos há 50 anos atrás. Pode passar a próxima imagem? Olha só, 51 anos atrás, 1975, Partido Comunista, Kampuchea, conhecido como Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, dominou o país. Calcula-se que 2,5 milhões de cambojanos tenham sido mortos como consequência de fome, doenças ou em campos de extermínio. 2,5 milhões. Gente, quem tem mais de 50 anos aqui, levanta a mão. Você estava vivo quando isso aconteceu, faz pouquíssimo tempo. As escolas se tornaram prisões e as lavouras de arroz, campos de extermínio. O que aconteceu? Eles mataram todas as pessoas que eram cultas, os professores, os médicos, os empresários. Se você usasse óculos, isso significava que você sabia ler. Se você sabia ler, isso era um perigo para o regime. Então você também era morto. Pode passar, tem algumas imagens aí. Essa é uma árvore conhecida como árvore da morte, onde os executores pegavam as crianças pelos pés e batiam com a cabeça delas nessa árvore. Eram crianças, filhas de pessoas que já tinham sido mortas. Daí perguntaram, né, por que vocês matam as crianças? Porque nós não queremos um dia que essas crianças cresçam e venham atrás de nós. Então eles exterminavam a família inteira, né, como uma repressão do governo atual que tomou posse do país. Pode passar? Aí, o Memorial da Guerra, uma prisão na escola direita.
alguns crânios ali na esquerda, que foram achados nesse memorial, nesse lugar. Pode passar mais uma. Aí já é um pouquinho do trânsito. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque também a gente não tem muito tempo para expor assim com mais detalhes. Mas aqui é um pouquinho do trânsito do Camboja. Do lado direito, uma caminhoto, que é um caminhão-moto, onde uma moto carrega mais do que um caminhão, né? Eles são muito criativos. E na esquerda, uma van extremamente lotada, com pessoas lá dentro, pessoas ali no porta-mala, e 4 motos penduradas ainda para fora. É muito comum você ver isso, porque a dinâmica é assim: vamos fazer render, né? Vamos fazer render, vamos dar o nosso jeito. Eles são um povo muito valente, muito corajosos, e um povo muito... eles são criativos, né? De como usar, de como fazer, de como usar, enfim. E a última foto que eu quero mostrar, a penúltima, aí é um pouquinho também da realidade das vilas. Você vai lá, você vai encontrar ali uma moto caminhando um porco, levando um porco, uma porca aí de quase 400 quilos, né? Tá vivo, né? Não tá morto. Eles carregam os animais assim. Na esquerda ali as crianças sem cinto de segurança, nós temos relatos e fotos de missionários que já viram crianças sendo carregadas em balde, em sacolas, na moto, né? Então é tudo bem precário nas vilas. Algo interessante é que 80% dos cambojanos vivem nas vilas. 80%. Só 20% vivem na cidade. E hoje o Camboja tem 14 mil vilas. Olha só, 14 mil vilas. Só 3 mil vilas tiveram contato com o evangelho. Somente 3 mil vilas. Então, é um povo não alcançado, não evangelizado ainda. Então, a última foto é sobre medicina. Não sei se dá para você perceber, mas essa pessoa de trás da moto, ela está tomando soro. Ela foi na clínica, tinha algum problema, foi medicada. Então, pendura o soro numa taquara de bambu e vai para casa, resolvendo, né? Ficando bem, tudo bem. Se não ficar bem, você volta. Chega em casa, tira lá, está tudo resolvido. Então, a medicina é realmente muito, muito precária. Muito precária. Se nós pensarmos que há 50 anos atrás todos os médicos morreram, a gente consegue entender por quê. O comércio é precário. Por quê? 50 anos atrás acabaram com todo o comércio. Imagina você dormir e no outro dia de manhã esquece o que você era e você se tornou um plantador de arroz. Levaram toda a capital, 2 milhões de pessoas, para os campos de arroz. Tiraram tudo que as pessoas tinham e ali fizeram elas escravas do seu próprio povo, né? Foram obrigados a plantar arroz, colher arroz e viver do arroz. Se você quiser, tem um filme chamado Eles Primeiro Mataram Meu Pai. Eles primeiro mataram meu pai. Se você pesquisar, é uma história lindíssima e triste, obviamente, mas eles retratam a história de uma família que foi levada para essa escravidão, né? E como isso aconteceu, como foi que aconteceu na realidade da guerra de todas as famílias cambojanas. Agora nós vamos falar um pouquinho do projeto. Eu queria que vocês colocassem aquele outro slide, aquela outra pasta, que tem as fotos do que a gente tem feito. E a gente quer apresentar para vocês a equipe, apresentar para vocês o que Deus está fazendo lá. A Morgana vai compartilhar um pouquinho com vocês. E depois de toda essa explicação histórica que a gente ouve sobre o Camboja, apesar da gente estar tão próximo, né, na linha do tempo, a gente não ouviu falar disso. Pelo menos eu não lembro de ter estudado sobre isso na escola, e foi na mesma época da Guerra do Vietnã. E por causa da Guerra do Vietnã, então, eles disseram que os Estados Unidos iam atacar o Camboja, e eles deram esse golpe na população e tomaram conta do país. Mas algo que eu quero também ressaltar diante de toda essa linha do tempo é que
há mais ou menos 100 anos atrás, o Camboja começou a passar por um avivamento, onde estrangeiros, pessoas começaram a falar de Jesus lá. O país, naquela época, começou a se abrir, né, para ouvir falar de Jesus. E nesse tempo, muitas organizações começaram a trabalhar no Camboja e pregar o evangelho. E durante esse tempo, até o tempo da tomada de poder do regime, o Camboja começou a aprender mais sobre Jesus. Só que durante toda a questão da guerra do Camboja, eles mataram 90% dos cristãos. Muitas pessoas foram embora. A gente ouviu relatos de estrangeiros que foram mortos durante o regime também, porque estavam lá para ajudar o povo. E diante de tudo isso, de 50 anos para cá, o país tem se reerguido novamente e tem aberto as portas para ouvir de Jesus de novo. E algo que eu gostaria de falar é que não importa o que os homens façam, não importa o que as pessoas façam e o que o inimigo faça para barrar a expansão do reino de Deus. O reino de Deus, ele vai romper todas as barreiras. Vai romper a barreira da religião, vai romper a barreira das guerras e a presença de Deus está reconstruindo esse país. Eu creio muito que hoje nós estamos vivendo um tempo novo no Camboja também, onde nós vemos a graça de Deus em muitos lugares se abrindo para que a gente possa estar lá e compartilhar também de Jesus. Embora, como o Norton falou, é uma nação budista, e a religião do rei é o budismo, todas as pessoas são budistas praticamente, o chefe da vila é budista, eles aceitam que a gente seja lá e eles aceitam que a gente fale de Jesus. Eles não nos barraram de falar de Jesus. Desde o primeiro dia a gente falou, nós somos cristãos, nós estamos aqui, nós vamos ter o trabalho com as crianças e nós também vamos falar de Jesus para elas. E em nenhum momento o chefe da vila chegou para nós e falou, vocês não podem fazer isso. Claro que a gente tem todo um protocolo de reportar as nossas atividades para o governo, mas hoje eu vejo a graça de Deus se abrindo novamente sobre essa nação e isso nos motiva demais a continuar nessa nação, que é uma nação não alcançada, é uma nação que sofre perseguição não contra a nossa vida, mas contra a vida de todos os cambojanos que querem se tornar cristãos. Eles sofrem perseguição na sua família, eles sofrem perseguição social, mas nós cremos que isso tudo também vai ser mudado pela graça de Deus. E eu creio que essa nação vai ouvir de Jesus e Jesus vai reconstruir esse país. Não é somente as mãos humanas que vão reconstruir esse país, mas é a presença de Jesus nesse lugar. E a gente gostaria então de começar a falar um pouquinho do que Deus tem dado a graça para que a gente possa fazer lá. Nós começamos há 1 ano e meio atrás uma escola de contraturno para as crianças. Elas estudam até às 3 horas da tarde e aí depois da escola delas, elas têm 1 hora ainda de reforço escolar e depois desse período das 4 às 7, elas estão conosco no projeto. Hoje nós temos 127 crianças matriculadas no contraturno. A gente ensina inglês e a gente ensina computação e música para as crianças. E aí você vai me perguntar qual é a língua local. A língua local é o Khmer. E para que aquelas crianças, as pessoas possam ter um emprego melhor, melhores oportunidades, melhor desenvolvimento, elas precisam do inglês. Elas precisam não somente por ser um país turístico, mas também por causa das empresas e das pessoas que trabalham lá. Então, para que elas possam ter melhores condições de vida, elas precisam também do inglês. Então, a gente decidiu, em primeiro momento, abrir o projeto de contraturno, onde a gente pode ensinar inglês, computação e música para as crianças. E a partir dali, então, a gente começou a trabalhar em outras frentes. E eu quero apresentar, então, uma das bênçãos que a gente recebeu ano passado. Em outubro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de receber a Lina conosco. A Lina, ela é sobrinha de uma das nossas professoras de inglês.
E a mãe da Lina recebeu um diagnóstico errado. E aí você viu a medicina, né, do que o Norton contextualizou a gente. E durante todo o processo de gravidez da mãe da Lina, ela recebeu o diagnóstico de câncer. E ela tinha muita fraqueza, ela fazia exame de sangue e tal, e aí tinha muita anemia, muita infecção. E os médicos na cidade dela diziam que era um câncer que estava crescendo, era um tumor, e ela precisava retirar aquele tumor. Quando ela já não conseguia mais dormir, que ela sentia muita dor na barriga, o médico disse: agora você vai para a capital e você vai operar o câncer. E aí ela foi para a capital, a nossa professora saiu da nossa cidade chorando, desesperada, porque vinha meses que nós orávamos por ela por causa do câncer, e ela disse: eu tenho medo da minha irmã morrer. E quando chegaram na capital, então os médicos da capital foram fazer exames para ver o câncer e o tamanho do tumor, e aí nesse momento eles descobriram que era uma bebê e não era um câncer. Aí você vai me dizer: meu Deus, que história maluca é essa, né? E pelo fato de que no Camboja ninguém questiona médico, ninguém que tenha estudo, o cambojano, depois de todo o efeito da guerra, ele não questiona pessoas que estudaram. Então, se você estudou um pouco mais que eu tenho um respeito por você, e você pode estar falando a maior bobagem do mundo e a pessoa não vai te questionar. Ela vai acreditar 100% naquilo que você está falando. E um médico é inquestionável. O que ele falou, está falado. E aí, o médico também, ele não entrega um diagnóstico no papel. A gente, como estrangeiro, a gente pede. Mas para o cambojano, eles não entregam o que ele te deu de medicação, o que ele te deu de exame. Ele simplesmente vai dizer: você está com isso, e é isso que você vai aceitar. Então, a Lina nasceu prematura, a família desesperou. Ninguém sabia o que fazer com a Lina, entregaram ela para uma organização que trabalha com pessoas em tráfico humano. E essa organização, quando a Lina tinha 4 para 5 meses, ligou para a tia. A tia é a única cristã na família, a família toda da Lina é budista. E a organização ligou então para a tia pedindo para a tia transferir ela de organização, já que eles não eram uma organização de cuidados de bebês, ou então entregar a Lina para adoção. E a tia disse: eu não quero entregá-la para adoção. E a gente, em todo o processo, acompanhando com a tia, e ela disse: eu não quero entregá-la para adoção, eu nunca mais vou ver minha sobrinha se eu entregá-la para adoção. E aí nós olhamos para ela e falamos: você quer ela de volta? E ela disse: eu quero. E aí, nesse momento, então, nós trouxemos a Lina de volta. E hoje a Lina está em guarda compartilhada. Metade com a gente, metade com a tia. Então, a tia mora no projeto com a gente lá. E a Lina mora na escola lá do contraturno. E metade da semana ela fica na escola, metade ela fica com a gente. E a gente assumiu, então, a criação e o cuidado da Lina, para que a Lina pudesse ter, então, um futuro e algo diferente, porque nós cremos que Deus separou esse tempo para que a Lina também pudesse ter a oportunidade de crescer num ambiente cristão, onde ela vai aprender sobre o amor de Jesus. E eu tenho certeza que todo esse processo vai ser curado na vida dela também. Vamos para o próximo slide? E aí, ano passado também, na metade do ano, nós decidimos então abrir a escola de música, a aula de música para as meninas. E aí você vai poder ver também que nós temos as nossas 5 meninas do internato estão fazendo música. A primeira menina que já está tocando com a gente nos cultos, nas programações, já está ministrando com as crianças. Ela está 6 meses fazendo aula de violão e já está, então, ministrando com as crianças. E aí no próximo slide, então, a gente vai ver esse projeto tão incrível que Deus deu para nós lá no Camboja também. Esse projeto é uma barbearia comunitária e nós iniciamos para cortar o cabelo gratuitamente da comunidade, ter mais acesso também aos familiares, aos pais. E esse moço ali da esquerda é o Kevin, ele está com a gente. Foi para passar 2 meses e ficou 9. Né? Então, se você quiser ir lá passar 2 meses com a gente, você está convidado. E nós vamos achar alguma coisa bem legal para você fazer também, em nome de Jesus. E começamos a barbearia e ele também ministra cursos, né, de barbeiro, porque o nosso sonho sempre foi não só, apesar do inglês, do violão, da computação, mas também profissionalizá-los, né?
para que eles não fiquem para sempre trabalhando para os outros, ou sendo, a maioria das pessoas lá são pescadores ou plantam arroz até hoje. Então a ideia também é profissionalizá-los, e com tudo isso a gente vai ganhando, vai evangelizando, vai tendo mais contato com a comunidade e podendo também transmitir para essas pessoas o amor de Jesus. A gente ganhou um tuk-tuk, mostrar para vocês, talvez a maioria nem conhece, né? É uma moto que puxa uma carretinha, cabe praticamente 12 pessoas em cima, é o nosso ônibus, né? Nosso micro-ônibus, e somos muito gratos, né? Ganhamos para que a gente possa levar as meninas no internato, levar as professoras no culto. Já são 6 professoras, são 5 meninas no internato, então a gente precisa, né, desse meio de locomoção, é bem importante, porque elas vão no culto sábados de noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então a gente queria também mostrar para vocês como é importante, às vezes, um meio de transporte que aqui no Brasil nem existe, mas para nós lá é muito, muito utilizado. E aqui então está a nossa sala de computação, onde a gente prioriza mesmo que cada criança possa ter a oportunidade de estudar no seu próprio computador. E a gente tem feito cursos por etapa com eles, então, para que eles possam ter contato também com a informática e melhorar, né, os conhecimentos deles na área da computação. O próximo slide que a gente quer mostrar para vocês é um projeto que nasceu no nosso coração ano passado. A gente vinha gerando ele durante muito tempo na nossa vida. Desde o dia em que a gente decidiu sair do Brasil, a gente tinha uma ideia de ter um internato para meninas. E ano passado, pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de iniciarmos, então, esse projeto do internato feminino. E aí você vai me perguntar, o internato é igual a um orfanato? Não. Essas meninas, elas têm família. Todas elas têm família, e a família delas entrega para nós o cuidado das meninas. Elas matriculam as meninas, então, nesse projeto internato, e durante todo o ano elas passam conosco. E elas vêm de famílias onde os pais, a maior parte delas, os pais vão trabalhar ou em outro país, ou na capital, e deixam as filhas ao cuidado de uma avó, de uma vizinha, de alguém, para que a menina possa ter alguém cuidando dela. Mas a gente sabe que muitas vezes esse cuidado ele não consegue ser efetivo e o melhor para as meninas. Então hoje nós estamos trabalhando com o projeto internato na ideia de ser um projeto preventivo ao tráfico humano. Por quê? Porque muitas dessas meninas, dentro da realidade que elas vivem, são enviadas para a capital ou para a cidade dos chineses, e cidade dos chineses dentro do Camboja, porque hoje existem muitas cidades que foram completamente compradas pelos chineses para cassino, tráfico, prostituição, é muito forte isso lá. E aí, então, o que acontece? Mais ou menos na idade que as meninas estão aí, de 13 anos em diante, os pais entendem que elas já estudaram o suficiente e dali para frente elas precisam ajudar na renda de casa. Então, elas enviam essas meninas para trabalhar em algum lugar para enviar algum dinheiro de volta para os pais. E aí, nesse momento, é onde elas acabam caindo no risco de estarem ou em prostituição ou serem vendidas como prostituta até para outros países. Então, essas meninas que estão aqui, 3 delas têm 13 anos, só uma delas tem 14 e outra tem 15 anos. E hoje elas moram com a gente no projeto, e a nossa responsabilidade é cuidar da extraclasse dela, do comportamento, com quem elas saem, onde elas vão, elas moram conosco. E a gente eventualmente informa os pais de alguma necessidade que elas tenham para que eles estejam cientes disso, mas a gente tem total responsabilidade sobre a vida delas. É isso aí, mostrar rapidamente só 3 imagens ainda, que é o quarto que nós montamos para as meninas. É um quarto para 8 meninas, e estamos orando para alugar um prédio agora, porque temos 5. Chegando mais 3 da superlotação. Então temos o desejo, né, de ter um lugar só para elas, onde elas possam viver
e possam morar, ser uma família, serem discipuladas, serem cuidadas, né? A gente fala muito do valor delas em relação a Cristo, porque Cristo as amou de tal forma. A gente sempre diz, olha, nós estamos aqui, não é porque a gente ama vocês em primeiro lugar, mas é porque Deus amou vocês e nos trouxe para cá. Então a gente ministra muito o amor de Deus na vida delas. Pode passar. Nós também fizemos o campo de futebol, revitalizamos, tiramos toda a terra, fizemos o campo de areia. Mais uma então, só para encerrar, fizemos um campinho de vôlei também. Tudo isso foi feito ano passado. Foi um ano assim que Deus nos deu uma graça de fazer coisas que demorariam muitos anos, e o nosso projeto só tem 1 ano e meio. Então nós ainda estamos no começo, ainda estamos aprendendo muitas coisas, ainda estamos enfrentando assim grandes desafios, né? De alguém que está aprendendo, de alguém que está crescendo ao mesmo tempo, mas estamos tão felizes com o que Deus tem feito lá, e somos tão gratos por poder também apresentar esse projeto aqui para vocês como igreja, e podermos orar juntos e saber que nós vamos ter uma igreja, uma família aqui que vai estar orando por nós, vai estar participando junto com a gente, né? O pastor Jean, um amigo que a gente conheceu faz tão pouco tempo, mas parece de amigo tantos anos. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu morei nessa cidade aqui há 20 anos atrás. Morei 4 anos aqui, São Bento do Sul. Estar aqui hoje, para mim, é algo, assim, pessoalmente, algo muito importante. Sabe quando parece que Deus tem que te levar de novo às raízes, assim, para te viver coisas. Porque quando eu morei aqui 4 anos, eu vim estudar teologia na FLT, fiquei 4 anos ali estudando. Era uma cidade que não tinha muita coisa para fazer, né? A gente não tinha muitos amigos aqui, enfim. E quando a gente ia na igreja, tinha pouquíssimas igrejas há 20 anos atrás, né? Tinha pouquíssimas igrejas. E hoje a gente vê uma igreja dessa, tão expressiva. Eu estava sentado ali adorando, em pé ali adorando e pensando, quantas vezes nós, os alunos, nos reuníamos lá orando por avivamento aqui nessa cidade. Orando por uma igreja para congregar, uma igreja que fosse uma igreja séria, de pastores sérios, uma igreja avivada. E sabe, voltar aqui, 20 anos depois que eu me formei, eu cheguei aqui em 2002 e saí em 2005, 21 anos. É uma alegria tão grande poder estar aqui, né? E as nossas histórias, nós temos uma história, vocês têm uma história, os pastores têm uma história, e essas histórias se conectam. Então é tudo tão lindo o que Deus faz e o que Deus está fazendo, né? Eu quero convidar você a ficar de pé para nós podermos orar sobre isso tudo. E quando a gente apresenta algo assim, eu sei que muitas vezes mexe com o nosso coração. E eu sei que Deus fala no nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e você refletir naquilo que Deus chamou você para fazer. Porque nós entendemos que nem todos são chamados para uma missão transcultural, mas você é chamado aqui dentro da sua cidade para cuidar do seu pequeno grupo, da sua família, para cuidar dos seus funcionários, para evangelizar os seus patrões. E Deus colocou uma missão na sua mão. Qual é a sua missão? E eu quero convidar você a pedir para o Espírito Santo nessa manhã gerar dentro de você gratidão pelo chamado. Gratidão pela missão que Ele colocou na sua mão. A missão de ser um verdadeiro cristão onde quer que você esteja. A missão de ser um bom testemunho onde quer que você esteja. A missão de representar a Cristo onde quer que você esteja. A missão de, talvez você é o primeiro cristão da sua família, você tem uma grande missão de ser luz lá na sua casa, para que pessoas possam ver o manifestar de Deus na sua vida. Então eu queria convidar você a fazer uma oração
de gratidão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela missão que Ele te deu. Agradeça a Deus e diga: Senhor, eu sou grato. É um privilégio te servir, é um privilégio te amar, é um privilégio poder ter uma missão diante do Senhor. É um privilégio poder ser um cristão, o único cristão na empresa, o único cristão na minha casa. É um privilégio, Senhor, porque eu posso ser luz onde eu estou. É um privilégio, Senhor, eu poder conhecer a Tua palavra, para poder falar para os outros do Teu amor. Senhor, obrigado, porque nós, sendo tão pequenos, o Senhor nos escolheu. E nós sabemos que a igreja continua sendo o método de Deus para a salvação. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor chamou muitos aqui neste lugar. Te agradecemos por cada salvação que o Senhor faz aqui. Pelo crescimento que o Senhor tem dado, porque a Bíblia diz que o crescimento vem do Senhor, tanto numérico quanto interior. Senhor, obrigado porque o Senhor tem dado esse prédio, Senhor, que foi feito com tanta excelência, com tanto amor, tanto carinho. Senhor, todos os irmãos que trabalharam aqui, todos que ofertaram aqui, Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Obrigado, Pai. Nós nos sentimos tão honrados por servir ao Senhor. Nos sentimos tão honrados por participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos porque a Tua graça é melhor do que a vida. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente descer, eu só preciso falar do material. Devia ter falado antes, acabei esquecendo. Não sei se o pastor quer falar algo antes de eu falar. Pode ir falar. Tá, beleza então. Você pode sentar um pouquinho, por favor? Só para você não ficar muito cansado. A gente trouxe um jogo familiar, um jogo de terapia familiar. Eu fiz uma pós-graduação em terapia familiar. E uma das situações é que às vezes você não tem condições de fazer uma terapia familiar. Então a gente preparou um jogo que são perguntas que você pode ler em família, com os amigos, no pequeno grupo, com seus filhos, com seus pais. Você vai tirar uma pergunta. Peguei uma aqui aleatória e a pergunta é a seguinte: quem sempre te apoia mesmo quando você erra? Claro que aqui não está falando de pecado recorrente, né, pastor? Falando quando a gente erra e alguém nos abraça e nos ajuda, né? Explicar para os irmãos. Quem é que te apoia? Porque a gente sabe que tem pessoas que apontam o dedo, mas sabe que tem pessoas que nos ajudam a levantar quando a gente cai. Então é um jogo que ninguém perde, mas todo mundo ganha, que você pode realmente ser abençoado na sua família. A gente também, Deus me deu a graça de escrever alguns livros. Vou começar aqui pelos adultos. Nos últimos dias, que fala como estará a igreja e o mundo um pouco antes de Jesus voltar. Aquela expressão que a Bíblia usa: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, nos últimos dias escarnecerão da sua vinda. Então é um livro para quem quer se preparar para a volta de Jesus. A pergunta que não quer calar. Perguntas. Esse aqui é um livro mais para novo convertido. Você quer dar de presente para alguém que está se convertendo, conhecendo a Jesus. As perguntas, algumas das perguntas mais feitas pela humanidade, sobre suicídio, sobre morte, sobre propósito, sobre a igreja, sobre o cristianismo. Agora os 3 livros infantis. Por que eu fiz livros infantis? Primeiro porque as nossas crianças precisam muito de nós e dos pais. É um livro, esse aqui é as doutrinas da Bíblia para crianças, para os pais lerem com os seus filhos e ensinar sobre doutrinas bíblicas. Esses livros todos serão traduzidos para o inglês, também para a língua local do Camboja, para nós podermos abençoar as missões que lá existem.
Então, cada livro que você compra, também você está apoiando para nós podermos doar um livro lá no Camboja. Então, pergunta sobre Jesus. Porque como Jesus era 100% Deus, 100% homem? Como Deus é três, mas é uma só pessoa? Como o Espírito Santo habita dentro de mim, o que ele faz? Livro O Curioso, são 55 curiosidades bíblicas para você ler uma por semana com seus filhos, para despertar a curiosidade da Bíblia, para você ir para a Bíblia com ele, ler aquela história, descobrir mais sobre o que foi falado, sobre essas curiosidades. Todos têm desenhos, tá, irmãos? Esse aqui é o meu xodózinho. São histórias reais, baseadas em fatos reais, misturado com o contexto do Camboja e também da realidade do budismo. Então você vai encontrar um pouco sobre o budismo aqui, de uma forma bem simples para as crianças, e também um pouco do que a gente viveu. É um personagem que saiu do Brasil para ser missionário no Camboja, e ele explica um pouquinho sobre essa realidade com muitas histórias engraçadas, baseadas em fatos reais. E para encerrar, a gente tem um lenço que a gente traz todo ano, que é um lenço de seda pura, importado. Agora é a chance da esposa profetizar na vida do marido, né? Olha para o seu marido e diz assim: hoje você vai me dar um lenço. Se você ainda não tem um lenço puro de seda, que aqui no Brasil é bem caro, 4 vezes mais do que a gente vende, então é a sua oportunidade. É um produto que nos ajuda muito também, levantar recursos para aquilo que a gente precisa. Eu vou dar de presente para Ana, que está de aniversário. Se quiser trocar, depois pode trocar, tá bom? Pode trocar. E para encerrar, a gente tem também uns caderninhos que eu ganhei de um amigo meu que trabalha com produtos em couro. E ele faz uns caderninhos de anotação para você anotar as pregações do pastor Jean e você ser mais abençoado ainda do que você já é, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Irmãos, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Se você está aqui nessa igreja há pelo menos uns 5, 6 anos, você sabe que o nosso coração sempre foi missionário. Você sabe que nós já tivemos envolvimentos com Guiné-Bissau, tivemos envolvimentos com outras localidades, outras circunstâncias, e a igreja ela vive estações. E nós estamos há 1 ano e meio perseverando e finalizando na reta final, amém? Amém. Esse é o que cuida da parte predial, é por isso que o amém foi mais alto. E a gente sabe que a gente está terminando esse processo de reforma aqui no prédio para a gente poder, virar a esquina e continuar aquilo que o Senhor tem nos confiado. E quando nós estávamos lá em Curitiba e nós nos conhecemos uma junta de missões também assim, no qual o próprio pastor Luiz é o presidente no Brasil. E aí o nosso coração de novo, meu, do pastor Edu, a gente estava conversando, voltou a queimar, daquele jeito que parece que o Senhor estava sinalizando. E eu nas minhas orações, falando: Senhor, Tu sabes que o meu coração é de ser responsável, o meu coração não colocar os pés pelas mãos. O Senhor nos confiou um prédio maravilhoso para essa nova estação. Nós temos uma dívida ainda com a obra, nós temos ainda algumas coisas para concluir. Mas, Senhor, Tu sabes que, está tudo diante da Tua mão. E aí, naquela mesma semana, meus irmãos, uma irmã da igreja chegou na minha sala e falou: pastor, nós vendemos um apartamento nosso e nós queremos dar uma oferta para a igreja. E aquilo que nós estávamos em dívida com a obra, que ainda não acabou, amém? Repita comigo: a obra não acabou. Amém, ok? Então eu estou falando algo que é bênção, mas não quer dizer que ela já acabou, está acabando. Diga comigo: a obra está acabando, mas não acabou. Amém, ok. Fecha parênteses e continua. Oi? Já e ainda não. Isso aí. Essa irmã chegou para mim e ela falou: pastor, a gente quer fazer essa oferta. E a oferta que eles fizeram foi praticamente 90% do que a gente tinha em dívida com a obra até aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Sabe o que foi isso para mim? Isso para mim foi
pode trazer o Norton e a Morgana, porque eu estou no controle. Então o Senhor está no controle, meus irmãos. E com isso, o que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte: faça o teu melhor ali naquela mesinha quando vocês saírem daqui para abençoar o Norton e a Morgana. Nós estamos orando como igreja, nós estamos nos conhecendo, estamos tentando entender e discernir o Senhor, qual é a nossa porção como igreja na vida deles. E nós vamos continuar orando e conversando entre os pastores e diretoria com relação a isso. Porém, entretanto, todavia, hoje você tem aqui uma oportunidade de ser bênção na vida desse casal. Irmãos, uma passagem do Camboja para o Brasil e de volta é R$10.000. E nós entendemos que o que eles têm feito, juntamente ao pastor Luiz e pastor Eliane, de estarem vindo, o Norton vem todo ano para cá, a família vem a cada 2 anos e meio para cá, para que eles possam continuar recebendo do Senhor, continuar sendo pastoreados, continuar uma obra sadia, porque a gente sabe que família sadia é igual a obra sadia, amém? Então, diante disso, há um desprendimento financeiro. Então eu quero orar para que, olha, a generosidade acerte o teu coração nesse momento, para que você possa fazer o teu melhor ao sair dessa porta, amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé então, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, colocar aquilo que o Senhor tem e pode fazer através das nossas vidas por esse casal, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelos pés formosos, Pai, daqueles que são enviados, Pai. Te agradecemos, Deus, pela maneira que o Senhor conecta corações, Pai, que abdicam, Senhor, de estruturas, de seguranças, abdicam, Senhor, de lugares confortáveis, de conforto, Senhor, deles, dos seus filhos, das suas gerações, para irem, Senhor, a lugares longínquos, Pai, onde o Evangelho ainda não está ali, Pai. Obrigado, Senhor, por essa família. Senhor, que privilégio, que honra receber um casal assim aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, as suas vidas. Que o Senhor continue, Senhor, incendiando os seus corações. Que o Senhor continue dando criatividade e vigor, Senhor, para que eles perseverem naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Senhor, que ele e a sua casa, Pai, nos sim que disseram, que colocaram a mão no arado, Senhor, possam constantemente ver os teus sinais, os teus prodígios e as tuas maravilhas, Pai, acontecendo, para que eles percebam constantemente de que é o Senhor que tem os enviado. E eu oro também, Senhor, nessa manhã, para que nós todos aqui nessa manhã sejamos, Pai, estes sinais que eles precisam. Que todos nós aqui nessa manhã sejamos, Pai, aquilo que eles precisam também, de confirmação nos seus corações e de aprovação de que o Senhor é por eles e que o Senhor está os sustentando, o Senhor está os abençoando, o Senhor está os conduzindo. Obrigado, Senhor, por este corpo maravilhoso no qual o Senhor é o cabeça, por essa igreja maravilhosa na qual tu és o noivo e o dono e o bom pastor dessa igreja. Continua nos conduzindo em favor do teu reino, que não tem placa, que não tem limite, que não tem doutrina humana, Senhor, que nos separe, mas é o Senhor em nós, a esperança da glória. Então, Senhor, em nome de Jesus, continua fazendo o que tu estás fazendo, porque tu és o soberano sobre tudo e todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos, te leve em segurança e abençoe a tua semana em nome de Jesus.